O ator Juliano Casarré revolta as mulheres após comentário. Esse ator famoso que faz novelas na Globo, ele postou sobre a importância da figura masculina para os meninos. Ele postou sobre como é importante a figura paterna, a figura do homem masculina na educação, na formação dos garotos. Ele falou nessa postagem que é prejudicial aos meninos crescer sem uma figura masculina. Prejudica muito os meninos, os garotos, eles crescerem sem uma figura masculina. Que mães solteiras são, entre aspas, heroínas, mas dificilmente saberão transmitir os valores da masculinidade. A masculinidade faz do mundo um lugar mais seguro. Ele falou que a masculinidade faz do mundo mais seguro. Ele postou aquele vídeo dos gorilas, aquele vídeo, né, dos animais ali, dos gorilas. Gente, choveu lacração em cima do cara. Choveu colheres, femimi, toxicamente em cima dele. Aí uma colher postou lá no Instagram dele que 55% dos lares são compostos por mães e filhos. Ou seja, mães e filhos. Mães solteiras e filhos. Ainda mandou ele pesquisar. Vai pesquisar. Tudo bem, se qualquer um de nós aqui, se nós formos pesquisar, como ela recomendou, você verá que a maioria dos divórcios, das separações, são iniciados por elas. A maioria são iniciados por elas. Então, não adianta falar que o homem abandonou, como a reportagem aqui do Geraldo, desse Lombardi, dessa Fabíola. Gente, quanta besteira que esses caras falam nesses programas popularescos de TV aberta. Se você pesquisar, você vai descobrir que quem cuida dessas crianças é a avó que cria, é a creche que cuida. Então essas mães empoderadas, poderosas, né? É muito fácil. Despeja na creche, despeja para a avó e vai seguir a vida. E você vai descobrir também que a maioria desses lares em que só tem mãe e filhos, quem está bancando, quem está entrando com o dinheiro é um homem. Seja o vô, muitas vezes está morando na casa do pai ou da mãe, mas aquela casa que ela mora com a mãe, quem comprou foi o marido, que talvez separou ou já morreu, ou o pai da criança através de pensão. Às vezes ela pode morar até na casa que ela tomou do ex, jogando nele uma acusação de assédio para distanciar o cara, ou inventando falsas acusações para deixar o cara 300 metros longe da casa, para tomar a casa do cara, como a Paquita fez, como a ex-Paquita Pituchita fez. Aquilo é uma representação que muitas colheres fazem. E muitas vezes a casa que ela mora, o aluguel, quem paga, às vezes é uma figura masculina, seja um pai ou o ex, ou um beta-provedor, um atual beta-provedor, a gente não sabe. Então realmente, se a gente pesquisar, a gente vai achar muita coisa, muito caroço nesse angu aí. E o repórter da Record, Lombardi, exaltou as colheres, falando que dá de 10-0 nos homens, que criam sozinhas. Aí o Geraldo Luiz falou que também que foi criado pela mãe, aquela história que ele só ouviu da mãe, ele não ouviu a outra versão. Aí a repórter Fabíola falou também num tom de deboche, num tom de ironia, que as mulheres são mais inteligentes que os homens. Falar é fácil, eu quero ver ela citar grandes inventoras. Se eu for querer citar aqui grandes inventores,
Eu vou ficar até amanhã aqui citando grandes cientistas, grandes descobertas tecnológicas, avanço tecnológico, foram homens. Aí deixa pra lá, muita gente já fez vídeo sobre isso, sobre Nikola Tesla, Einstein. Não vou perder meu tempo aqui. O que eu quero, o recado que eu quero deixar aqui, através dessa pequena reportagem, vou deixar o link aqui do Balanço Geral, que com esse cenário, com essa mentalidade tóxica femimi, hoje um homem não pode ter voz. Hoje um homem ele tem que ficar calado, mudo. O único dever do homem hoje é pagar as contas para elas e fazer o serviço pesado, o serviço sujo, o serviço insalubre. Acontece que os homens, muitos estão acordando. Muitos estão despertando, estão vendo, pô, tem coisa errada aí. Não dá para ser escravo por muito tempo. Então a tendência é que os homens não assumirem mais compromisso com vocês, mulheres. A tendência agora é qualquer homem inteligente, com bom senso, ele vai ver que o casamento é o casamento é bom para elas e prejuízo para os homens. Muitos vão optar em não morar junto. E se esse homem tiver filhos, ele só vai pagar a pensão, pois vocês alienam, jogam o filho contra o pai. Chega uma hora que esse homem cansa, ele vai desistir. Aí ele vai simplesmente depositar na conta. Muitos, por devido ao inferno que as mulheres fazem, ele vai parar de ver o filho, ele vai meio que não é desapegar, mas ele vai acostumar a ficar ausência, porque ela construiu esse apartheid, essa alienação. Aí chega uma hora que o cara fala assim, se eu ficar correndo atrás, ela vai falar que eu tô violência psicológica. E o homem desiste. Aí depois vocês falam, tá vendo? Seu pai não quis saber de você. Mas foi você que jogou a criança contra o pai. Aí chega uma hora que esse homem vai desapegar. Aí ele vai lá só pagar a conta e vai seguir a vida dele. E olha, para vocês, mulheres que estão ouvindo, quando o homem acostuma a ficar solteiro, quando ele organiza a vida dele numa vida de solteiro, morando sozinho, ele não vai querer juntar com colher mais não, viu? Porque é mais dinheiro para ele, é mais liberdade, é mais tempo livre para si. Ele pode até ter um contatinho e olhe lá. Ele pode aí descarregar suas necessidades, mas quando o homem amadurece, ele deixa de ser um escravoceta, ele deixa de ser um mangina, ele deixa de colocar a colher como centro da atenção na vida dele, como centro do sentido da vida dele, e ele começa a fabricar sentidos no esporte, na distração, nos hobbies dele, nas viagens dele. Ele começa a desapegar das paixões relativas a colheres. Esse homem vai ver um outro mundo. Ele vai sair desse marianismo, entendeu? Desse mundo capivaresco e manginante, como dizia o Marquinhos. Até aqui no final do vídeo eu vou dar um recado para ele. Então, vocês, mulheres, vocês vão pagar o preço. A conta está chegando para vocês. Vocês falam assim, não tem mais homens, os homens vão sumir mesmo. Eu fiz um vídeo, os homens vão sumir. Os homens, eles vão seguir o próprio caminho deles porque vocês fizeram isso. Então, vocês vão pagar o preço, mulheres. A conta está chegando e vai chegar mais ainda. Vocês querem construir esse apartheid? Vá na sorte. E eu quero deixar um recado pro Marquinhos. Marquinhos, se você estiver nos ouvindo, eu sei que seu canal foi derrubado, mas volte, cara. Volte, porque você foi um dos primeiros lá atrás que abriu meus olhos. Você, o Van Baster, o Coligação. É todo esse conjunto de canais como o de vocês, cara, que ajudou a gente. E volta, cara, porque assim, a gente vive num mundo tão blue pill, tão imaginante, tão capivaresco, que aonde a gente está, a gente não consegue falar sobre isso.
Então é aqui no canal, é lendo os comentários, é trocando ideia com vocês, é aqui que a nossa terapia, o nosso desabafo, é aqui que a gente se encontra. Então, Marquinhos, volta, faça um canal de novo, eu vou ajudar a divulgar seu canal, porque você ajudou a divulgar muito o meu. Se hoje eu tenho 2.400 inscritos, é graças a você, ao Coligação, ao Tatuado, ao Dom Sandro, o Primeira Dose, o Conselhos do Árabe e vários canais que um divulgou o outro. Nós estamos aqui na luta. Não vamos desistir, não. Não vamos desistir. Eu já tenho até um canal secundário, já tenho um canal também no BitChute, vou deixar aqui na descrição. Eu tenho meu canal secundário Fúria. Se acontecer alguma coisa, eu vou colocar tudo lá no canal Fúria. E já faço outro também, outro secundário, terciário, quaternário e vai embora. Por isso, falo a todos vocês, sigam seu próprio caminho. Vamos viver a síndrome de Simon. Fiz um vídeo sobre isso, eu vou colocar aqui no card. Até logo, pessoal.